A paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe. Aqui nos fala o pastor Alexandre Gonçalves, com mais uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. O Senhor Deus me faz refletir acerca de uma brincadeira que nós podemos dizer, né, que fazíamos quando era crianças, chamada esconde-esconde, né? No qual, né, cada um, às vezes tínhamos 2 ou 3, olhávamos para a parede e contávamos de 1 até 10, e cada um tinha que se esconder. E depois a gente saía a procurar aquelas pessoas que saíram, né? Nossos amigos, colegas de infância, para descobrir aonde estava essa pessoa. Interessante que se esconder é mais fácil do que aparecer. Nós temos por hábito, às vezes, de esconder dinheiro, às vezes de esconder segredos, às vezes de esconder dores, às vezes de esconder feridas, às vezes de esconder até mesmo pecados. Por quê? O que te motiva a esconder? Talvez o medo de se revelar quem você realmente é. Interessante que tem pessoas que se escondem da sua mãe, se esconde do seu pai, se esconde do seu marido, se esconde dos seus filhos, se escondem da sua família, porque ela carrega dentro de si algo que elas acreditam que talvez venham trazer vergonha, venham trazer desprezo, descontentamento, e preferem esconder. Tem mulher que às vezes não conhece seu próprio marido, tem homem que não conhece a sua própria esposa, tem pai que não conhece seu próprio filho, e tem filho que não conhece seu pai. Por quê? Penso eu que às vezes existem segredos que a pessoa carrega dentro de si e que ela não acredita que ela possa confessar ou que ela possa se abrir. E vivemos numa geração em que as pessoas hoje em dia elas preferem se esconder o tempo todo. Por que se esconder? Porque é mais fácil se esconder. É mais fácil apontar que foi outra pessoa que cometeu. De repente você é uma pessoa que tem um irmão e quando quebrava alguma coisa, você dizia, não fui eu não, foi o meu irmão, foi a minha irmã. Não fui eu que fiz isso. Quem sabe você é esse tipo de pessoa? Me faz lembrar que o Senhor Deus, quando fez o Jardim do Éden, ele colocou Adão e Eva naquele jardim belo e lindo. Um lugar onde havia harmonia, onde havia fartura de pão, de alimentos, onde os animais eram dóceis. O leão, ele não comia o ser humano. O urso não comia, aleluia, o ser humano. Não havia nenhum tipo de desgaste, não havia morte, não havia tristeza, não havia angústia, não havia nem trabalho, porque eles não precisavam semear para que viesse a terra dar fruto. Simplesmente eles acordavam, estava lá o fruto, simplesmente tinha que só pegar e comer, se alimentar. Porém, Deus deu uma ordem para Adão e Eva, dizendo para que não viesse a tocar, louvado seja Deus, no fruto proibido da árvore da vida. E sabemos que a Bíblia nos relata que a serpente estava lá, naquela árvore, observando. A todo momento que passava Eva, a todo momento que passava Adão, vendo a sua felicidade, vendo a comunhão que eles tinham com Deus. E um belo dia, Eva foi tentada a olhar para aquela árvore, olhar para aquele fruto,
e ouviu uma voz, porque até então ela só tinha ouvido duas vozes, a voz de Deus e a voz do seu marido. Mas naquele dia ela ouviu uma voz que vinha de uma serpente, dizendo a respeito do fruto proibido, dizendo: certamente, se você comer dessa árvore, você não vai morrer. Por que você não experimenta? Por que você não experimenta tocar? Você será como Deus, sabendo o bem, sabendo o mal, tendo a consciência de tudo que é o que está ao seu redor. Colocou em Eva o desejo de experimentar aquele fruto. Colocou em Eva o desejo de conhecer mais do que ela já conhecia. Cuidado com o que você almeja. Cuidado com o que você cobiça. Cuidado com o que você deseja. Porque às vezes o que você pode desejar é algo que pode trazer desgraça e destruição da sua vida. A Bíblia diz que Eva, ela come do fruto proibido. E a sua inocência é perdida. E o pior, ela faz com que seu marido também peque contra Deus, comendo aquele fruto também proibido. Deus se apresenta, porque todo dia Deus se apresentava perante Adão e Eva. E quando Deus se apresenta, Adão se esconde da presença de Deus, entre as árvores. E Deus falava: Adão, onde estás? E Adão imaginava que podia se esconder da presença de Deus. Penso eu que Deus sabia onde Adão estava. Adão podia ter uma oportunidade naquele momento de assumir o seu erro, de dizer: Senhor, eu desobedeci a tua palavra, eu comi do fruto proibido, eu fiz aquilo que não desagradava ao Senhor. Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu ouvi a voz da minha mulher, desobedeci a tua ordem, Senhor. Creio eu que Deus queria ouvir isso de Adão. Mas Adão responde para o Senhor: a mulher que tu me deste me fez pecar contra ti. Adão atribui a sua culpa ao presente de Deus, que Deus tinha dado para Adão, que era o seu complemento. Adão foi criado somente sozinho. E Deus percebeu que Adão, na sua solidão, necessitava de uma companheira, de um adjuntor. E sabemos todos o final dessa história. Deus traz um juízo sobre a terra, traz um juízo sobre a serpente e traz um juízo sobre Adão e sobre Eva. A mulher seria submissa ao seu marido, com dores geraria filhos. A terra produziria calos e espinhos, e o homem passaria daquele momento a viver do suor do seu rosto. E ainda perdem, aleluia, ao direito de vida eterna. Porque até então, se não tivesse desobedecido a Deus, não morreriam. Eles estariam lá no paraíso. Com a desobediência de Adão e Eva, aleluia, toda uma geração foi contaminada pela semente do pecado. Todos nós nascemos com a tendência pecaminosa para desobedecer a Deus, para não ouvir a sua voz. Deus, sabendo de tudo isso, preparou um plano. Jamais Deus é pego de surpresa. E Deus determinou que da semente da mulher haveria de nascer, aleluia, alguém que feriria o calcanhar dessa serpente. E sabemos que o cumprimento dessa promessa se cumpre em muitos e muitos anos após esse acontecimento, através de uma virgem chamada Maria, que gera um filho concebido pelo poder do Espírito Santo, a qual nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus.
lhe foi dado. Louvado seja Deus. Mas continuando a respeito disso. Estamos falando a respeito de se esconder. Será que você tem se escondido de Deus? Será que você tem se escondido da sua família? Será que você tem se escondido do teu chamado? Será que você tem se escondido da sua família? Qual é o teu segredo? O que te leva a acreditar que você pode manter isso durante tantos e tantos anos escondido? E para mais uma maior reflexão acerca desta palavra, eu gostaria que os irmãos, a todos, independente se professam a fé no Senhor Jesus ou não, lessem as vossas Bíblias no livro de São Lucas, no capítulo 6, no versículo 6 em diante, que nos diz assim a palavra de Deus. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e os fariseus atentavam nele, se os curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão direita: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito dos sábados fazer bem ou fazer mal, ou salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E todos ficaram cheios de furor, e uns contra os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Louvado seja Deus. 3 vezes é mencionado nas Escrituras que Jesus entra dentro de uma sinagoga. A primeira vez, Jesus ele entra numa sinagoga para dizer que estava se cumprindo naquele dia uma promessa que se encontrava no livro de Isaías, dizendo que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar o Evangelho aos pobres de coração e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele disse, e hoje se cumpriu essa Escritura. A segunda vez, eu vejo Jesus entrando numa sinagoga, aleluia, onde os judeus tinham por hábito, aleluia, ler as Escrituras, falar das maravilhas do Senhor, onde havia uma mulher que havia 18 anos que andava encurvada. E Jesus entrou naquela sinagoga para curar aquela mulher que andava encurvada, mas não por uma doença, mas sim por um demônio que fazia impedir aquela mulher de olhar para o alto. Era uma mulher religiosa, porém sofria por um demônio que se apossava do corpo dela, que fazia ela se contorcer e não ter uma visão das coisas do céu. Ela podia ouvir, mas não podia olhar para o rosto de ninguém. Não podia olhar para o rosto da sua mãe, não podia olhar para o rosto dos pastores, não podia olhar para o céu e olhar para as estrelas, olhar para o sol, olhar para as nuvens. Era semelhante a um animal, um porco, que somente tem os seus olhares para a terra. E nós temos que olhar para cima. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas continuando a mensagem, a Bíblia fala que o Senhor entra num lugar, dentro daquela sinagoga, e lá se encontrava um homem que tinha uma mão mirrada. E aquele homem tinha por hábito, aleluia, sentar-se entre os últimos bancos da igreja, daquela congregação, ou naquela sinagoga. Por quê? Porque aquele homem, ele tinha um defeito, que fazia com que ele viesse se envergonhar. Ele era um homem que gostava de ouvir a palavra do Senhor. Ele era um homem religioso, era um homem que talvez gostasse de louvar. Creio eu que esse homem tinha até um objetivo de um dia se tornar um sacerdote. Mas existiam leis que impediam de pessoas que tinham deficiências de exercer o ministério. E acredito eu que o Senhor Jesus enxergou nesse homem não somente uma oportunidade
de curar aquele homem num dia de sábado, mas sim de levantar aquele homem e cumprir uma promessa que Deus tinha na vida dele, de fazer dele um sacerdote. Dizem os historiadores que aquele homem, ele era filho de um sacerdote. E ele tinha essa linhagem de sacerdote. Ou seja, ele tinha esse desejo. Mas a sua deficiência impedia ele de um dia concretizar esse projeto e esse sonho. Jesus entrou naquela sinagoga ensinando e percebeu que aquele homem precisava ser curado. Mas para aquele homem ser curado, ele precisava levantar e ir até o meio. Eu entendo que foi necessário que Deus expôsse a vergonha daquele homem. Aquele homem carregava uma vergonha que fazia com que ele se escondesse. Talvez ele colocasse uma roupa de mangas compridas, cobrindo sua deficiência. Mas Jesus disse para ele: levanta-te, vem para o meio e estende as tuas mãos. Penso eu que aquele homem podia ter pensado: Senhor, eu posso até o meio, mas estender as minhas mãos, todos vão ver que a minha mão é mirrada, todos vão perceber que eu sou homem que estou há tanto tempo nessa congregação, com essa deficiência. Eu não quero que me vejam, eu não quero ficar marcado como um homem deficiente. Eu não quero que eles percebam que eu tenho que eu sou uma pessoa deficiente. Mas eu entendo que o Senhor Jesus, ele tem o tempo certo e a hora certa para operar um milagre na vida de todos que creem nele. E aquele homem obedeceu. E quando você obedece, um milagre acontece. Aquele homem foi até o meio e expôs a sua vergonha, saiu do meio do seu esconderijo, saiu do meio, aleluia, da sua capa e estendeu e mostrou para todos. Não para que ele viesse a ser envergonhado, mas para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado através daquela atitude. E o Senhor Deus fez com que aquela mão que era ressequida, uma mão mirrada, viesse a ficar sã e sarada. Interessante que havia tantos que estavam na sinagoga, talvez pessoas com problemas, não de deficiência, talvez endividados, talvez com problemas dentro da sua família, talvez com dúvidas no seu coração, mas estavam ali na igreja, naquela congregação, com a única intenção de olhar, de observar se Jesus faria alguma coisa contrária às leis de Moisés. Na lei de Moisés era proibido fazer qualquer coisa no dia de sábado. E o Senhor Jesus cura aquele homem no sábado. Ele não quebra a lei, mas ele diz para esse que vive sobre a lei que é lícito, aleluia, fazer o bem no sábado. Talvez você seja uma pessoa que guarde o sábado ou guarde o domingo, porque para Deus todos os dias são santos. Todos os dias foi o Senhor que o preparou. Se você separa um dia para guardá-lo, guarde com verdade, com integridade, com sinceridade. E principalmente, faça o melhor para Deus. Deus curou aquele homem e fez despertar naqueles homens uma revolta e um ódio. Aqueles homens não ficaram alegres de ver a cura daquele homem. Ficaram revoltados com Jesus. Porque na opinião deles, aquele homem era indiferente para eles, se ele estivesse ali ou não naquela sinagoga. Mas eu quero te dizer que para o Senhor Jesus, a tua presença na casa dele é muito importante. A tua presença na casa dele demonstra a sua fé. Demonstra que você é uma pessoa que acredita no poder de Deus. Demonstra que você é uma pessoa, aleluia, que mesmo talvez
com algum tipo de deficiência. Não sei qual seja. Talvez não seja uma deficiência física. Talvez você seja uma pessoa que ainda tem o hábito de fumar. Talvez você tenha uma pessoa que tem o hábito ainda de fofocar. Talvez você ainda seja uma pessoa que tem o hábito ainda de beber. Ou quem sabe talvez você seja uma pessoa que tem o hábito da pornografia. Quem sabe você tem o hábito da masturbação. Quem sabe que você seja uma pessoa gananciosa. Quem sabe você seja uma pessoa egoísta. Uma deficiência você carrega e você tenta se esconder dentro da igreja. Mas é melhor você dentro da igreja do que você fora dela. Porque lá onde está Jesus, você pode ser curado, você pode ser transformado e você pode ser mudado. A palavra de Deus, ela tem poder de convencer o homem do pecado. A palavra de Deus, ela tem poder de penetrar nesse coração e transformá-lo. O Senhor Jesus, nesta tarde, está dizendo para você, não se esconda mais. Vem para o meio. Confesse que você precisa de ajuda. Confesse que você precisa de auxílio. Converse com a sua liderança. Converse com o seu pastor. Se abra. Abra teu coração. Nem tudo o pastor sabe. Nem tudo o pastor pode ter acesso. Existem coisas que você precisa de ajuda. Existem coisas, segredos que você carrega, que você precisa se abrir. Não com qualquer um, mas com alguém que tenha a unção do Espírito Santo, para poder te orientar, para poder te aconselhar e para poder chorar com você, para trazer sobre você, aleluia, uma esperança. Está escrito na palavra do Senhor: põe a tua boca no pó, e talvez assim haja esperança. Eu penso que o que faz ter a dúvida é você mesmo. Deus não coloca a dúvida no seu coração. Deus coloca a fé. A dúvida provém do diabo. E provém de um coração que não se abre totalmente ao Senhor. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Por favor, se você gostou dessa mensagem, compartilhe, se inscreva no canal, para que almas venham ser alcançadas e libertas pelo poder da palavra do Senhor. Deus os abençoe.